Olá, vamos para a 20ª aula aí, né? A segunda dessa unidade 3. Eu abri aqui a aula 2 da unidade 3, o exercício 2. E tem ainda a continuação daquela mesma ilustração da vaquinha ali. Nós vamos trabalhar agora com o posicionamento dela, o tamanho, a escala ali. Eu mudei aqui o nome de instância, o nome do objeto. Agora eu deixei vaca, continua a mesma coisa, só que o underline movie clip, MC ali, para ficar mais fácil de identificar os nossos movie clips. E vou aplicar aqui as ações. As ações nesse meu objeto, no meu vaca agora, acrescentando o MC, porque eu modifiquei o nome da instância, então ele vai ter que ser alterado aqui também no código para que possa interpretar. Eu vou trabalhar com o posicionamento. O posicionamento é dado pelo eixo X e pelo eixo Y. Deixa eu fazer os dois aqui. Vamos supor que eu queira subir um pouquinho, né, aquele objeto meu, eu joguei ele mais para a esquerda. Eu vou dar aqui um 100 para cada um. Na verdade, não tem como você simplesmente adivinhar essa questão do posicionamento dele, não. Joga um valor e trabalha em cima desse valor. Como que eu sei, como que eu trabalho, né, no caso ali em cima desse valor? Eu joguei 100, ele veio aqui, ó, mais para a parte superior e mais para a parte esquerda. Quanto menor o X, mais próximo do lado esquerdo do meu palco de trabalho. Se eu colocar 0, ele vai encostar aqui, ó. Vamos lá para vocês verem. Vou tirar aquilo ali e vou pôr 0. Então, Ctrl Enter, ele vai encostar na parte esquerda aqui, ó, do meu palco de trabalho. Mas, poxa, encostou, ele passou, ele está metade ali para dentro. Por que ele está metade? Ficou só metade da vaca. Porque, na verdade, aqui, ó, o eixo, o centro do meu objeto, deixa eu mostrar aqui para vocês. O centro dele é aqui, ó. Então ele pega esse eixo onde eu estou posicionando o mouse como referência. Nesse caso ali, então, ele vai ficar naquele local onde eu tinha colocado ele ali. Vou entrar novamente aqui no painel de ações e vou fazer o seguinte aqui. Vou aumentar um pouquinho ele. Vamos supor que eu queira jogar ele mais ou menos para o meio da minha área de trabalho, do meu palco de objeto. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 250. O eixo Y é o seguinte. Quanto maior o eixo, mais ele desce, então mais ele vai abaixando, mais próximo da parte inferior da tela. Se eu deixo aqui 0, obviamente, ele vai ficar lá na parte superior. Vou dar um Ctrl Enter, ele vai encostar lá em cima. Mesma coisa, metade da vaca para fora, porque o centro do objeto está ali, né, no meio dela. Se eu quiser que essa vaca desça, 250 foi pouco, então eu vou ter que colocar aqui mais ou menos uns 350 para que ele fique mais ao centro. Então tem que ser testando, como eu falei, não tem como eu estar chutando ali, né, valores. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 350. Tem como eu ter uma noção maior se eu souber o tamanho da minha área de trabalho. Já já eu falo ali. E quero deixar ele mais embaixo. Vou colocar aqui uns 250 para que ele desça. Quanto maior o eixo Y, mais para baixo ele vai ficar. Se eu olhar o tamanho do meu palco de trabalho, então eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu clicar fora nessa parte aqui, eu vejo o tamanho dele. 650 é a largura dele. Isso significa que se eu colocar o eixo X na metade disso aqui, né, com 300 e... no caso ali, 300, estou ruim de cálculo hoje. 375, 325, né? Putz. Eu vou conseguir que ele fique no centro do meu palco aqui. Então vamos lá. Vamos abrir novamente aqui as nossas ações e vou deixar o eixo X com 325, que é a metade ali dos 650. Quanto fácil que eu me embolei agora. E o eixo Y a mesma coisa, porém eu não olhei o Y ali, confundi tanto no X que eu não olhei para o Y. Então ele ficou no centro certinho. Se eu tiver uma noção do tamanho da minha área de trabalho, fica mais fácil de posicionar esse objeto. Mas para que eu vou ficar posicionando esse objeto dessa forma, através do eixo? Mais para frente vocês vão entender isso aí. Óbvio que eu posso clicar na vaquinha aqui e arrastar para onde eu quiser, mas vai ter casos aí onde que não vai ter como eu fazer isso aí através da parte, né, como eu digo, na parte gráfica dele. Então eu vou ter que colocar isso aí dentro do meu código de programação. Vamos deixar de enrolação e vamos passar para a próxima parte agora, que é as propriedades de tamanho ali. Caso tem dois jeitos, né, de colocar o tamanho dele na proporção, deixar um tamanho proporcional, ou jogar esse tamanho em pixels. Vamos ver primeiro aqui o que é mais utilizado, e eu aconselho mais vocês utilizarem, que é o tamanho ali, né, por proporção. Vou colocar aqui a minha instância, que agora é vaca underline MC, né, move clip ali, que eu modifiquei, então eu tenho que trocar. E vou colocar aqui a propriedade escala, né, eixo X, e vou só fazer a outra aqui de baixo de uma vez também, que vai precisar do eixo na escala Y também. Beleza. O escala no eixo X, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2.
prontinho. Ctrl Enter, ele vai aumentar um pouquinho, tanto na proporção do eixo X quanto na proporção do eixo Y. Se eu aumentar apenas um aqui, ó, aumentou tanto na largura, no caso, né, quanto na altura, ele vai ficar desordenado, ela vai ficar ali, né, distorcida, achatada. Então, quando eu quero aumentar na proporção, óbvio que a proporção de tamanho do eixo X e Y tem que ser idêntica. Se eu deixo 1 em 1, vou dar um Ctrl Enter, ele vai deixar ela do tamanho padrão, tamanho normal que ela estava anteriormente. Se eu quiser aumentar por pixel, tem como também. Eu vou colocar aqui, né, meu Movie Clip, a minha instância ali, Vaca MC, e vou utilizar o widget para trabalhar com a largura. O widget significa a largura dela. Eu vou jogar aqui, por exemplo, 300. E vou utilizar aqui, no caso, o meu Age para trabalhar com a altura. Não sei, deve ficar achatada, né? Vou jogar ali 300 e 200 para ver como que vai ficar aqui a vaquinha. Até que não tirou muito ali a proporção dela não. Então eu tenho que colocar um tamanho em pixel da largura e um tamanho em pixel da altura. Não é complicado aí trabalhar com redimensionamento aí dos objetos não. Então vamos ficar por essa aula, né, por aqui mesmo, já está estendendo até demais, e até a próxima videoaula.